no ar com o programa Ciranda, Cidadania e Gênero, para mais uma edição, hoje com a ideia de falar sobre a cura gay. Estamos aqui hoje com convidados, então meu nome é Pamela, estou aqui com Alice Rezadori. Hoje, infelizmente, a Natália Alice não está presente, né? Nossa companheira aí de programas. Mas estamos com 3 convidados, né, para conversar com a gente sobre isso. O professor Henrique Nardi, professor e diretor do Instituto de Psicologia da URGS e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, no PSEX, e do Centro de Referência em Direitos Humanos, Relações de Gênero, Diversidade Sexual e Raça, do Instituto de Psicologia da URGS. Também estamos aqui com o professor Roger Halpe Rios, que é também desembargador federal do Tribunal Federal da 4ª Região e professor do Centro Universitário Ritter dos Reis. E também com Jaime Barrientos, professor da Universidade de Santiago, também psicólogo social, que vai debater com a gente hoje esse tema que entrou em pauta na semana passada, né, Alice? Foi no dia 15 de setembro, com uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, que recomendou que o Conselho Federal de Psicologia dê uma interpretação para a resolução que proíbe a cura gay, de forma a permitir que psicólogos e psicólogas façam tratamento em pessoas que busquem reorientação sexual. E a partir dessa decisão, então, o tema da possibilidade ou não de existência de uma cura gay voltou a ser debatido na sociedade, e é por isso que a gente está com esses convidados qualificados hoje para ver o que a gente pensa sobre esse tema da cura gay, né? E eu acho interessante a gente falar que a ação foi proposta por uma psicóloga que teve o registro no conselho cassado já há bastante tempo, porque ela fazia práticas de cura gay, então teve o registro no conselho cassado, e essa pessoa que é a autora da ação, junto com outros psicólogos, né, e ela se coloca como uma psicóloga religiosa, diz que é uma enviada de Deus para tratar pessoas que são homossexuais. Então, acho que esse tema abre várias frentes, assim, seja da gente pensar em tratar a laicidade, seja de pensar em tratar a homossexualidade como uma doença ou não, né? E acho que a provocação de hoje é para que a gente possa ir pensando nesses temas a partir do que esse caso traz à tona, né? Esse caso ele puxa esse debate. Então, a ideia não é debater a sentença propriamente dita, mas a possibilidade ou não de cura gay e como a laicidade e as questões religiosas vão perpassando essa questão. Então, acho que a gente pode começar pensando, gostaria de ouvir vocês sobre quais seriam as principais consequências assim, sociais e políticas que podem advir dessa decisão. Né? O que vocês pensam sobre isso? Podemos começar com o professor Henrique. Bom, acho que assim, bom, obrigado, né, pelo convite. Acho que é uma temática que é muito importante que a gente possa debater de forma franca e talvez balizar algumas dos princípios, né, por que se tem essa decisão dada pelo 99, que é uma decisão tardia, inclusive, do ponto de vista do acúmulo que já existe, do ponto de vista científico e da prática psicológica e médica, de todas as disciplinas psíquicas, né, todas as práticas psíquicas, com relação à questão da homossexualidade. A homossexualidade deixou de ser considerada uma doença em si em 1973, quando ela sai, né, do DSM, do Manual de Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, e sai e é considerada, em função de uma ação de grupos, ela é retirada com patologia. Como é que é retirada com patologia? O CFM, tanto o CFM como o CFP, ou seja, o Conselho Federal de Medicina, tanto como o Conselho Federal de Psicologia, em 85, a partir de uma ação do Grupo Gay da Bahia, né, também dizem formalmente que a homossexualidade não é uma doença per se, né? Além disso, né, em 1990, a OMS, a sua Assembleia, a Organização Mundial da Saúde, a partir do CID, que é o Código Internacional de Doenças, também retira
Então, esses são os marcos do ponto de vista científico. É claro que isso é muito anterior a isso. Quer dizer, a gente pode depois conversar sobre os movimentos que levaram, entende, a essa retirada, porque também a sexualidade como figura patológica, ela não é tão antiga assim, ela data da metade do século XIX. Né? Então, a gente está falando de um século em que a homossexualidade foi penalizada ou considerada doença. Né? Pecado, bom, aí é uma outra conversa, depois a gente pode entrar, mas desde a separação entre a religião e o Estado, que marca a emergência das democracias modernas, isso é uma outra discussão. Então, o que a gente tem? A gente tem uma resolução de 99, por isso que eu disse que ela é tardia. Se a gente considerar esses marcos, ou seja, 73, 85 e 90, ou seja, uma resolução que é só de 99. Mas o que acontece? Assim, é que se manteve uma categoria, né, sobretudo no CID, que é a homossexualidade erodistônica, ou seja, a pessoa que não está de acordo, ou não se sente bem com a sua orientação sexual. Bom, isso é muito discutível, isso vai desaparecer da próxima edição do CID. Aqui, assim, só para comparar um pouco essas duas classificações, o DSM ele é norte-americano, mas ele é normalmente usado pelo campo CID de uma forma mais importante, talvez dependendo do país do mundo, do que o CID. Né? Porque o CID depende do quê? O CID depende de uma Assembleia Mundial, onde muitos países não têm a separação entre Estado e religião. Né? Então, todo mundo muçulmano, isso é mais complicado, né, do que o mundo ocidental, democrático e tal. E onde a ciência é mais livre para poder dizer o que a partir de seus métodos, o que ela considera como doença ou não. Né? O que se tem, assim, absolutamente, incontestável, isso é incontestável, tá? Ou seja, todos os estudos que foram feitos, né, com relação à possibilidade de reorientação sexual mostram, né, isso desde 2009, em função de uma série de ações que foram feitas nos Estados Unidos, etc., a Associação Psicológica Americana, em consonância com uma série de outras associações, fez um estado da arte, que está publicado, está na internet, qualquer um pode pesquisar, mostrando que não funciona. E, além de não funcionar, é danoso, ou seja, aumenta o risco de suicídio, aumenta a depressão, né? Porque o que está sendo considerado como assim, não estar confortável com a sua orientação sexual não tem nada a ver com a orientação sexual em si, mas tem a ver com preconceito da sociedade, com a discriminação, com as relações de gênero. Né? É isso que está em questão. Então, assim, quando a religião vem, né, porque não é a psicologia que está fazendo esse movimento, quer dizer, é a possibilidade de investida, né, da religião no campo psíquico, né, que vai fazer essa torção, né, no caso brasileiro, né, mas não é só no caso brasileiro, né, com relação tanto é que, só fazendo um parênteses, assim, vários estados norte-americanos, por exemplo, começaram a ter normativas proibindo, porque isso tudo é muito diferente, né, depois acho que o Reino pode falar dessa questão, com relação à forma como se regulam as profissões nos diferentes países. Né? Então, o Brasil tem essa legislação dos conselhos, né, que é uma legislação de derivação, de vagas, né, e que tem poder de regular, e é público, na verdade, né, exercido pelas profissões, mas são autarquias, né, que vão regular essas profissões, e tem uma forma de eleição, etc. Então, isso é diferente de país para país. Então, nos Estados Unidos não existe isso, né? Existem associações que orientam a profissão, mas a regulação da profissão é diferente. Então, a gente vai ter isso funcionando. Mas, assim, a resolução de 99, ela deriva simplesmente disso, ou seja, de um estado da arte, de uma série de decisões internacionais e nacionais, dizendo que não é doença. Né? E que, além disso, se não ser doença, não tem cura. Né? Isso faz parte da diversidade humana, sempre existiu, em diversas formas, com diversos nomes, né? Com diversas aceitabilidades sociais. E que, então, investir no tratamento que vai contra o que a pessoa sente, só consegue piorar a vida dessa pessoa, produzir mais sofrimento, mesmo que a pessoa consiga, durante um certo tempo, em várias situações, né, camuflar essa situação, manter vida dupla,
tem algum grau de sofrimento que está sempre presente ali, que pode, no final das contas, se a pessoa não tem um espaço de fala, levar ao suicídio. Então, o que a gente está falando é liberar uma prática que é condenada pela ciência, é condenada por todos os estudos científicos que foram feitos, né? E que pode levar as pessoas à morte, ou seja, pode levar as pessoas ao suicídio e aumenta muito o sofrimento dessas pessoas com relação à sua própria vida. Para ir direto num ponto que eu acho totalmente relacionado com o que o Henrique está dizendo, do ponto de vista da lei, do domínio da lei brasileira, eu acho que isso não é diferente na maioria dos países, especialmente se a gente considera as democracias ocidentais. Existe uma regulação do que seja o exercício, existe uma previsão penal, inclusive, do que seja o exercício regular da profissão. Isso não se restringe a profissões médicas ou áreas de saúde, mas especialmente grave em profissões que cuidam da área da saúde, porque podem causar malefícios gigantes, sofrimento gigante, até morte, suicídio, atos violentos, assim por diante, como o Henrique mencionou. No caso brasileiro, o exercício irregular da profissão é um crime que se dá não só porque não é habilitado a exercer uma profissão, está lá no Código Penal, como por exemplo, quem não é médico formado quer exercer a medicina, mas também por quem é médico formado, por quem é psicólogo formado e quer exercer a medicina em desacordo com as regras consagradas pela pesquisa, pela ciência, pelo debate, pelo consenso médico, psicológico e sanitário que existe no certo momento. Desse modo, fica bem claro que há uma grande diferença entre falar de liberdade de profissão e de exercício irregular da profissão. Exercício irregular da profissão, seja por quem não é habilitado para tanto, ou seja para quem utiliza-se deliberadamente de técnicas, de procedimentos, de propostas que vão frontalmente contra aquilo que se sabe cientificamente pelas comunidades que se dedicam à pesquisa, à verificação dos tratamentos, das técnicas adiante, constitui um crime. Não se pode dizer que alguém possa exercer qualquer profissão, diplomado ou não, em contrariedade àquilo que está descoberto, comprovado, consagrado no seu campo. Seria mais ou menos, me perdoem a comparação, não sei se vai ser muito dura, como alguém que estuda engenharia e está lá dito que para uma ponte, para um edifício se manter sólido, é preciso ter tal ou qual envergadura, ter tal ou qual investimento de material de concreto, de aço, assim por diante, e a pessoa deliberadamente, por uma razão que não é científica, que pode vir de uma convicção política, de uma convicção religiosa, de uma convicção filosófica, passa a não observar essa regra do saber técnico da sua área. E a ponte cai, e o edifício cai, e assim por diante, causando um malefício enorme a um monte de gente, não só econômico, mas vidas, integridade física e assim por diante. Então é importante dizer isso porque, em geral, quando se trata da relação, quando se discute publicamente, a relação entre as ciências, especialmente as ciências da saúde, a psicologia no caso, e os direitos, em geral, é preciso ter claro algumas coisas que o Henrique já começou a enunciar muito nitidamente. Primeiro, a separação em sociedades plurais, onde o fundamento básico é que para haver o respeito à diferença, liberdade e igualdade de todos devem ser vividas e debatidas de uma forma que seja acessível a todos pela razão, pelo menos pelo esforço racional, o que significa que nenhum argumento que não se possa debater racionalmente, ou não se possa buscar uma resposta correta racionalmente, que venha de uma revelação religiosa, que tenha o seu lugar na religião e que deve, ali é legítimo, é respeitável, mas que não se confunde com a esfera pública, nesse sentido. Então, é preciso não só afirmar claramente a diferença entre a religião e essa esfera pública, onde inclui não só o vencimento de um senso comum preconceituoso, mas também a mistura com argumentos que são argumentos de fé, que não se colocam no debate, porque são questões de fé, né? Como também não se pode confundir como eu estava dizendo agora, o exercício lá da profissão, ou melhor dizendo, o exercício irregular da profissão, com a liberdade de profissão. Exatamente para garantir a liberdade de profissão é que estão previstas hipóteses de exercício irregular, para que quem se diga exercendo uma profissão que na verdade não está, se veja legitimado disso. Acho que nesse debate que surgiu na sociedade, a partir do episódio que a Alice mencionou,
digamos assim, o argumento novo, poucas vezes colocado explicitamente, era liberdade de profissão. Fica muito claro que não tem nada a ver com liberdade de profissão, assim como fica muito claro que essa distinção entre as esferas, daquilo que é técnica, daquilo que é conhecimento, daquilo que é submetido a um procedimento racional, à discussão pública, estão numa esfera e a religião está numa outra esfera. E a emenda, né, com aquilo que a gente falou, da legitimidade, não só porque está na lei, não só porque são instituições que são feitas para isso, de conselhos profissionais cuidarem, né, da fiscalização da profissão. E diga-se de passagem, não são só os conselhos profissionais que têm que cuidar dessa fiscalização, inclusive o próprio Ministério Público e a polícia, se quiser colocar nesses termos, porque isso é um crime. Na medida em que alguém, deliberadamente, por uma razão que não é, nesses termos, científica, né, adota tratamentos que causam potencial, real, iminente, concreto dano à saúde das pessoas, vai além de ser um problema de disciplina profissional, que pode levar a um descredenciamento profissional, como disse Alice, como chega, inclusive, aos domínios do próprio direito penal, porque é a produção por culpa, ou seja, mesmo sem querer, por imperícia, por negligência, né? Ou até querendo fazer, que se chama de dolo, é a produção de um dano em alguém, potencialmente ou concretamente. Acho que nesse debate, hoje em dia, no Brasil, é preciso distinguir bem liberdade de profissão, exercício regular da profissão. Liberdade de ciência e religião. São duas esferas também que se separam. Até porque a resolução número 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia fala de liberdade, fala de exercício lícito profissional. Não fala de ciência. Não trata de ciência. O campo da liberdade de ciência diz respeito à autonomia científica das instituições de pesquisa, de ensino, das universidades, instituições de pesquisa em geral, que às vezes são universitárias, outras vezes não são. Então, considerar uma questão de liberdade de ciência a partir da resolução número 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia parece totalmente inadequado, porque simplesmente não trata disso. Extrapolaria a competência do Conselho, inclusive, se regulamentasse a pesquisa científica. Não, e existem instâncias para regular a pesquisa científica no Brasil, existem todos os comitês de ética e pesquisa. Né? E um dos princípios do comitê de ética e pesquisa é que a pesquisa não pode fazer mal para a pessoa. Esse é o primeiro princípio. Assim como é o princípio profissional de todas as profissões da área da saúde, que é o princípio básico que está lá na coisa mais pega, que é o primum non nocere. A primeira coisa é não fazer mal. Entende? A primeira coisa é não fazer mal. Então, se já existe, entende, um consenso internacional com relação a que essas terapias não funcionam, né? Além disso, elas fazem mal, né? Propor isso, nenhum comitê de ética sério, né, poderia autorizar uma pesquisa dessas, porque necessariamente ela não tem base científica, né? E dois, ela, mesmo que fosse esse o argumento, mesmo que o argumento utilizado para suspender a resolução, né? Se utilizasse essa ideia erroneamente da liberdade de pesquisa, nenhum conselho de ética em pesquisa aprovaria, né, uma pesquisa nesse campo, porque já existe um consenso. Então eu não vou, assim, por exemplo, se eu vou pensar, eu não posso usar um tratamento do século XIX, né, para gonorreia, por exemplo. Que implicava em injetar metais quentes na uretra, que produzia cicatriz, etc. Eu não posso fazer isso, porque eu sei que faz mal para as pessoas. Então, por quê? Porque eu estou infringindo uma regra, né? Porque as regras profissionais, elas derivam do saber científico. Elas não, né? Existe um conjunto de evidências daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Né? Por quê? Porque o Estado democrático, né, uma outra esfera, mas assim, ele funciona, a ideia é assim, olha, nós vamos chegar a um determinado acordo de proteger a população. O Estado tem função de proteger a população. Então, a regulação das práticas profissionais em todos os campos, mas sobretudo no campo da saúde, o Estado delega, né, pela via da sociedade, delega a um certo número de profissionais que ele reconhece, né, como capazes de lidar com determinadas questões, né, que afetam diretamente a saúde e dar conta do que a cidadã demanda, entende?
vai ser, entende? Vai dizer, vocês podem fazer isso. Né? Vocês podem fazer isso em base do quê? Não é em base na religião. Né? Não é com base em teorias dos anos 30. Ou no senso comum Ou preconceituoso. no senso comum preconceituoso. É com base na ciência. Entende? A ciência, ela anda, né? Esse esforço Nesse racional esforço. público, onde todo mundo pode tomar parte, Isso. independente da religião, Exatamente. de busca de uma resposta para problemas concretos. Porque senão, entende, eu poderia propor, entende, certamente, eu não vou entrar nesse debate, mas se eu pegasse outras religiões, elas teriam outras perspectivas com relação à questão, né? Onde, inclusive, a homossexualidade não existe. A segunda não existe na Bíblia. Bom, né? Sí, una de las cosas que desde otros países de América Latina se observa con respecto a esta situación es que en Brasil, al menos en la regulación que respecto a esto se había hecho desde la psicología, había tomado la delantera en muchos países de América Latina respecto a esto. Es un poco los países que tienen regulaciones disciplinarias que justamente prohíben el uso de estas terapias, que incluso uno de sus promotores, que falleció hace poco, Robert Spitzer, antes de fallecer, hace unos años atrás, reconoció que justamente estas terapias, ¿no?, que había usado durante muchos años, causaban un daño irreparable a la persona, y que justamente el objetivo de la psicología no era ese. Y observamos con preocupación porque precisamente muchos de nuestros países, Chile, muchos países de América Latina, teníamos y tomábamos como ejemplo, ¿no?, al desarrollo de nuestras disciplinas lo que se había alcanzado en Brasil. Pero para mí, estudiando lo que ha sido la situación de la violencia hacia la diversidad sexual en diversos países de América Latina, esto supone también un reflejo de un hecho mayor. La psicología, en principio, surge a finales del siglo XIX con la finalidad de mejorar la vida de las personas a propósito de un conjunto de cambios culturales que acontecían en esa época. Para mí, esto que acaba de suceder viene a mostrar que de una u otra forma ese objetivo que la psicología pretende tener, ¿no?, se tensiona con la intromisión de un conjunto de ideas que no tienen que ver con la ciencia. Y en ese sentido, el avance que nosotros habíamos tenido como países, separando justamente aquello que tiene que ver con la política de Estado y con lo que tiene que ver con las creencias, las normas y los valores, que son legítimas y pueden convivir en un mismo Estado, ¿no?, supone nuevamente que esto se vuelva a mezclar, y a mí eso me parece peligroso. Y es señal también, desde mi punto de vista, de cómo la psicología, lejos de también eventualmente contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas, puede cumplir una función ideológica importante. Y eso a mí me preocupa mucho. Lo segundo que quisiera comentar es que uno de los argumentos que en muchos países se usa para poner en cuestión la necesidad de que estas terapias son efectivas es que nuestras sociedades tienen un modelo de organización, modelo de organización familiar, etc., que no tiene nada que ver con cómo nuestras sociedades se organizan, justamente a propósito de los cambios culturales que han acontecido. En Chile, por ejemplo, se ha usado mucho el argumento que existe un tipo de familia único en una sociedad chilena del siglo XXI. Somos 17 millones de personas y se habla de que existe un único modelo, papá, mamá, familia nuclear. Sin embargo, más del 30% de las familias chilenas están constituidas por mujeres sin pareja, que crían y han criado a sus hijos solos. Esas son las sociedades contemporáneas, aquí y en muchos países del mundo, donde las familias se separan, se vuelven a casar, los hijos son criados por las abuelas, por los abuelos, etc. Por tanto, si además colocamos ese argumento, tampoco estamos dando cuenta de los cambios que nuestras sociedades han ido sufriendo y aconteciendo estos últimos años. Por tanto, me parece
Y en tercer lugar, me preocupa mucho más porque, sobre todo desde hace unos meses, observamos también con preocupación cómo un conjunto de cambios sociales y políticos, culturales, han renacido a la sociedad brasileña. Y el temor que tenemos también desde afuera es que esto que acaba de acontecer, a propósito de la cultura gay, no sea sino otra forma de manifestación de ese renacimiento cultural, social y político que ha acontecido en este país y que todavía sigue aconteciendo y nadie sabe para dónde continuará. Entonces me parece que eso también es un peligro, digamos, que no debemos dejar de lado, y sobre todo nosotros como observadores externos de la situação brasileira, isso nos preocupa muito. Isso que o professor Jaime falou é bem importante, né? Não dá pra gente desconsiderar ou ignorar o contexto que a gente vive aqui no Brasil, né? De um recrudescimento aí, uma série, a gente já não luta mais para avançar, a gente está lutando para não retroceder nas coisas, né? Isso é muito complicado. Então realmente não dá para ignorar esse cenário todo, né? No que se transforma esse debate, ele é mais um tema que surge ali da esfera conservadora, mais conservadora da sociedade, no meio de tantas outras coisas, né? A gente já falou aqui no programa do Queer Museu, né, Alice? E acho que toda semana tem coisas acontecendo aí para nos comprovar isso. Bom, a gente vai fazer um intervalinho agora. Esse é o programa Ciranda, Gênero e Cidadania. Hoje a gente está com 3 convidados aqui bem especiais: Henrique Nardi, Roger Hop Hills e Jaime Barrientos. E nós voltamos daqui a pouquinho. Agora vocês vão ficar aí com uma poesia no nosso intervalinho, que é sobre a visibilidade lésbica. Até mais. Armaram para nós todo um esquema perverso de exílio na Sicília, mas éramos safo, e em ilha flutuamos. Festaram alegrias, querendo nascente varão. Nada falso, nada artificial. Mas éramos Greta Garbo em Rainha Cristina e da coroa abdicamos. Excluíram nossos votos. Republicano, democracia. Mas éramos Jane Addams, com militantes sufragistas. Expulsaram-nos também do movimento feminista. Mas éramos Rita Mae Brown, exigindo aceitação. Retiraram de nós instrumentos possíveis. Mas éramos Audre Lorde e já sabíamos que as ferramentas do Senhor nunca vão desmantelar a Casa Grande. Impuseram em nós padrão beleza hegemônico. Mas éramos Anneli Mulholly, focando-nos em primeiro plano. Planejaram para nós a subserviência escravocrata. Mas éramos Ellen Oléria, bradando a minha consciência negra. Desejaram para nós nossas vidas todas desmanteladas, jogadas na vala, enterradas na fossa. Mas éramos Maria Bethânia, que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Legislaram para nós toda uma constituição de recato do lar. Mas éramos Cássia Eller, avessas às feminilidades, performando os nossos corpos, nossos gostos, bem-estares. Oraram para nós nos mantermos trancafiadas, presas celas arcabouços. Mas éramos o que hoje nos tornamos, beijando quem bem queira em plena praça pública. Historicizaram de nós como sendo inexistentes, apagadas as trajetórias, eliminadas as vivências. Mas éramos nós mesmas aqui, agora, a contrapelo, construindo narrativa, trazendo à tona todas essas que nos antecederam. Buscaram amputar em nós a potência da fala, nos impor no silêncio. Mas éramos eu mesma, Bárbara Ismênia, abrindo a boca, falando poesia, eco alto para tudo quanto é canto. Nos fizeram invisíveis, mas nós, lésbicas, sempre fomos história.
Então, estamos de volta com o programa Ciranda, Cidadania e Gênero, hoje debatendo a cura gay com 3 convidados especiais, o professor Roger Halpius, o professor Henrique Nardi e o professor Jaime Barrentos. E a gente estava falando antes do intervalo, então, de que a cura gay ela faz parte de um conjunto de coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, né, de posturas conservadoras, então, de retrocesso, e a gente queria voltar o debate falando um pouco disso, né? Passo então para o Roger dar uma comentada sobre esse pacote de maldades e de retrocesso que estamos vivendo no Brasil. Acho que é na linha daquilo que o Jaime falou, de que esse é um fenômeno muito presente no Brasil, que acho que assusta, num certo sentido, e chama a atenção de outros países da América Latina, mas é um fenômeno mundial também, que a gente sente fortemente aqui nesse momento do Brasil. Esse debate público que se faz, digamos assim, hoje, a partir dessa reivindicação de cura gay, que, como nós vimos, é algo totalmente contraditório, a ideia de ciência, de superar o senso comum preconceituoso, da separação que deve haver entre as duas esferas, da esfera da experiência religiosa privada, onde o que vale é uma crença, da outra esfera, que é a separação do debate público racional, onde todo mundo pode ter espaço debatendo, porque senão é impossível o debate se a gente se encastela nas suas crenças e não na racionalidade. Chama atenção, pelo menos do ponto de vista de muita gente, a mim também, que muitas vezes a liberdade religiosa ela é invocada como um pretexto por um projeto político específico, que não tem nada a ver, no princípio, com a esfera legítima de vivência da sua experiência religiosa. Mas ela é instrumentalizada para outros fins aí sim que envolvem projetos conservadores e que vão se espalhando em várias dimensões da sociedade, da vida cotidiana, como disse a Pamela. A gente vê, isso repercute não só na arte, na liberdade artística, como todas essas polêmicas sobre museus, exposições que a gente está tendo aqui. Isso se revela em argumentos bíblicos mal lançados no debate parlamentar sobre a redução da idade penal para reduzir de 18 para 16 anos. Se nós formos ver no debate parlamentar, está lá escrito citações bíblicas como fundamentos para reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. É uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a religião, mas é usada como pretexto na falta de outros dados, de outros argumentos, que se dá também na área ambiental, que se dá também na área da saúde pública como um todo, na forma de distribuir os recursos da saúde pública entre agentes estatais, entre instituições estatais, entre instituições privadas que podem prestar saúde de forma beneficente, de forma filantrópica, com utilização por comunidades religiosas, para fins religiosos, de recursos públicos. Ou seja, eu diria assim que no caso a homossexualidade patologizada, que é esse retrocesso que o Henrique estava mostrando, que alguns estariam prestes a consagrar esse retrocesso, a homossexualidade patologizada acaba sendo, nesse contexto político, utilizada, eu diria assim, não como um bode expiatório, mas como um cavalo de batalha com um projeto político. Ou seja, assim como se dá na arte, assim vai se dar na orientação sexual, se invocam esses temas, não propriamente por ter qualquer convicção, debate público, aprofundamento do debate para ir além do senso comum preconceituoso, mas instrumentalização deles para os projetos políticos aparecerem mais, se valendo às vezes da desinformação, da ignorância, da manipulação dos dados, de uma tradição autoritária que a gente, como sociedade, luta e se esforça para tentar superar, que nesse momento acaba vindo à tona de novo. Então eu diria que a patologização da homossexualidade, porque quando se propõe uma reorientação de uma orientação sexual, não é de qualquer orientação sexual, é da orientação sexual homossexual, ela é um instrumento de batalha para um projeto político que inclui certamente esse conservadorismo, digamos assim, na moral e nos costumes, mas que vai muito além disso. E nem dá para se dizer que, olha, seria algo neutro pensar em interpretar a ideia de reorientação sexual como buscar a saúde, buscar a felicidade e o bem-estar das pessoas consigo mesmas, fossem elas heterossexuais, fossem elas homossexuais.
Porque, em primeiro lugar, isso não se aplica diante da heterossexualidade. E essa pretensa neutralidade, ela acaba sendo estigmatizante não de qualquer infelicidade ou mal-estar com a sua orientação sexual, mas da específica orientação sexual homossexual. Não é algo neutro, mesmo que seja posto de forma neutra, porque exatamente serve como cavalo de batalha, essa figura que eu uso, para outros fins. Eu acho que, sem dúvida, assim, acho que não tenho certeza. Né? Esse pacote onde a questão da homossexualidade agora está em pauta, assim, mas ela, a nudez também, né, e a pedofilia, entra num bloco conservador, moralista. Ele é só digamos assim, a fantasia, né, de um projeto político que está muito presente no Congresso Nacional. E além do projeto político, raramente essas coisas são associadas, pelo menos na forma da organização política brasileira, é de um projeto econômico. Né? A gente não pode esquecer, né, que as igrejas, elas ganham muito dinheiro prometendo cura. Né? Elas têm um império, né? Esse império é medido em bilhões, né? No sentido de como é que elas veiculam, então, isso que o Roger falou, ou seja, a gente tem uma leitura do Evangelho, né? Porque a gente está falando de igrejas cristãs, basicamente. Né? Nós não vivemos num país muçulmano, nós não vivemos num país protestante, sim, né? Não cristão evangélico, mas neopentecostal, nós não vivemos num país judeu, né? Então a gente está falando de uma mobilização cristã que está presente na eleição de uma série de deputados e senadores no Congresso Nacional e que tem um interesse que disputam o mercado econômico, o mercado das religiões, que é extremamente importante. A gente tem algumas das maiores fortunas brasileiras que estão ligadas a ele. As pessoas não podem ser ingênuas. Né? E está junto com um projeto conservador de retornar, de reverter uma série de mudanças que foram feitas no sentido de promover uma maior justiça social, uma maior igualdade de direitos, ou equidade de direitos, melhor dizendo, para uma série de populações que estavam sendo submetidas e oprimidas ao longo da história. Né? Então, esse projeto conservador ele surge como uma reação, né, a esses avanços que foram feitos no sentido de garantir uma sociedade democrática de fato. E uma sociedade democrática de fato, ela não pode conviver com hierarquias de gênero altamente rígidas, ela não pode conviver com hierarquias econômicas altamente rígidas, então se usa uma série de argumentos, né, para convencer as pessoas a partir do seu aprisionamento num certo senso comum, né, que agora se encontra legitimado nas falas que a gente viu no Congresso Nacional, né, sobretudo no momento do golpe contra o presidente Dilma Rousseff. Né? Então, eles lançaram mão, até que uma série daquelas pessoas, né, que às vezes circulam no Facebook, uma série de pessoas indicam a moral, algumas pessoas, etc., né, depois foram condenadas. Né? Ou seja, a gente tem como forma de reação necessariamente pensar essas duas coisas, ou seja, politicamente, o que a gente pode fazer. Porque no campo da ciência não há disputa. Isso é importante sinalizar. No campo da ciência, que legitima as práticas profissionais, não há disputa. Isso é uma disputa colocada pelo campo religioso, pelo campo econômico, no campo político, né? Tentando reverter e deslegitimar a ciência. Eu diria que quer se usar de categorias jurídicas de forma intencionalmente ou não, mal compreendidas para manipular esse debate. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer hoje é pensar, olha, gente, quem compõe o Congresso Nacional? A gente tem uma bancada evangélica importante, a gente tem uma grande concentração de empresários, a gente tem uma grande concentração de ruralistas, a gente tem uma grande concentração de homens brancos, velhos. Né? A gente tem uma subrepresentação de mulheres, a gente tem uma minoria de negros, né? E a gente tem um homossexual assumido no Congresso Nacional. Né? Ou seja, isso não é a sociedade brasileira. Isso não é um problema. É um problema grave do ponto de vista da necessidade de fazer uma reforma política. Isso é urgente, porque assim, o que a gente vê hoje é talvez o Congresso mais conservador, mais corrupto, né? E mais, eu não estou dizendo isso, estou repetindo o que a imprensa diz, ou seja, não estou inventando nada aqui, né? E que está iniciado, né, por parte
processos correndo, claro que tem a presunção de inocência, sempre tem que ser garantido, né? Mas assim, a gente tem que mudar de alguma forma e encontrar uma solução. Talvez, assim, antes da reforma política poder se efetivar de fato, porque é difícil fazer uma reforma política com esse Congresso que está presente aí, e com esse Executivo que está aí, né? Eu não vou falar aqui desse ano, né? A gente teria que pensar em algo que eu tenho discutido muito com os estudantes. Né? Eu encerro essa minha parte. Né? E os estudantes têm optado por rejeitar a democracia representativa, né? Em função das suas falhas, né? Que as pessoas conhecem, etc. Mas a recusa da democracia representativa, ou seja, de desdenhar o voto dos seus representantes, produziu isso, ou seja, produziu uma ausência de debate na sociedade com quem as pessoas estão se elegendo. Então as pessoas elegem quem aparece na televisão. Né? Ou quem tem um discurso fácil, assim, da solução fácil, né? Reduzindo a complexidade do debate. Então isso eu acho que é muito importante que a gente consiga, nesse momento da história, se a gente não quiser jogar no lixo e voltar anos, né, nas conquistas que a gente obteve, do ponto de vista da equidade de direitos, né, e uma sociedade mais justa, entende? Fazer um debate com relação a que candidatos estão se apresentando. Eu acho que nessa linha aí, o que fazer, né, dentro disso. Uma primeira advertência que, quando eu começo a pensar no contexto, faço a mim mesmo, e a gente pode pensar conjuntamente, é de não colocar o debate em termos equivocados do que ele não se trata. Não se trata aqui de uma briga, me parece, entre religião e não religião. Não é isso que se trata. Se trata de perceber que algumas pessoas se apropriam em nome da religião e manipulam ela para certos projetos políticos que não tem nada a ver a rigor com liberdade de religião. Eu acho que se a gente partisse para um diagnóstico equivocado desse, nós estaríamos, como tu disseste, simplificando aquilo que é ricamente complexo. Por exemplo, se a gente pega um outro tema super polêmico, que não é nosso debate, não é nossa conversa hoje, mas só para exemplificar, como o aborto. Se nós perguntarmos para as mulheres católicas e para as mulheres evangélicas, como existem pesquisas feitas com mulheres católicas e evangélicas, elas são absolutamente divididas, 55%, 45%, 49%, 41% e assim por diante, entre a favor e contra da possibilidade da mulher, em certas circunstâncias, decidir sobre a interrupção de uma gestação ou não. As próprias mulheres católicas, as pesquisas que eu tenho conhecimento, uma leve maioria em pesquisas onde elas não precisam se identificar, não vão ser estigmatizadas por isso, são favoráveis à possibilidade de, em certas circunstâncias, as mulheres praticarem o aborto. Ou seja, há uma riqueza, uma complexidade, há uma percepção das diversas situações da vida que a gente não deve perder para que, ao buscar enfrentar a manipulação através da desinformação, desse senso comum preconceituoso e nessa nossa raiz autoritária, a gente não perca as condições de levar esse debate adiante, porque a polarização, vamos dizer assim, desinformada e passionalizada, que, por exemplo, vai satanizar, para usar um termo religioso, certos espaços de debate, é que vai nos levando para os extremos, e os extremos vão nos levando para a radicalização, que não produz nada, a não ser o ódio e a exclusão de um e a prevalência só do outro lado. ¿No? Una de las cosas importantes que tanto Enrique como Roger han mencionado es la instrumentalización que en un tema como este se puede hacer para colocar, reforzar ciertas ideas conservadoras. Recientemente, a propósito de la aprobación de la ley de aborto en el país, se le criticó mucho a la presidenta chilena, sobre todo tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, porque volvería a traer esto un conjunto de problemas y tensiones sociales al país. Y ella, creo, que retoma la discusión y lo dice de forma muy fuerte y clara. Para ella, el aborto, para ella, la protección de los derechos de las minorías sexuales y
la protección de los derechos de las personas con identidad de género diferente era una garantía de equidad y sobre todo era un tema de derechos humanos, y que por tanto para ella como presidenta era fundamental colocar este tema como un tema de Estado, que no tenía que ver con la religión, sino que tenía que ver con un tema de derechos humanos. A mí me parece que cuando una persona que conduce y dirige el destino de un país se arriesga, esas son las críticas que se le pueden hacer, ¿no? Pero separando y diferenciando lo que supone su función como presidenta, la función pública, ¿no? Que para ella es responsable y que ella no puede dejar de hacer eso porque es su responsabilidad, ¿no? Y que ella no gobierna solo para algunas o para algunos, gobierna para todos, y que las personas que deseen abortar tienen disponible la ley de aborto, pero que ellas que no deseen también tienen la garantía de que nadie hará nada contra ella y ellos. Y a mí me parece que eso es un tema importante, muy fundamental de poder como colocar. Todas las tensiones sociales y políticas que han acontecido recientemente en Brasil seguramente han tensionado muchísimo esto, ¿no? Y han generado que esto sea mucho más difícil de poder realizar. Esa es una primera idea que quería mencionar. Y la segunda idea es que para mí esto refuerza mucho la labor que sobre todo quienes estamos aquí, los tres somos profesores, es la labor que tenemos también como profesores en la formación de estudiantes, sobre todo en el enseñamiento de la psicología. Y me parece que es fundamental, no solamente a través de los consejos de psicología, sino que también a través de la enseñanza que se hace en las universidades, ¿no? De mostrar el carácter ideológico que muchas veces puede cumplir la psicología y la necesidad de que la psicología tiene que respetar los derechos de las personas. En ese sentido, respetar no solamente lo que la evidencia científica ha mostrado, sino que también respetar los derechos humanos fundamentales de las personas. En ese sentido, creo que la psicología brasileña había enseñado mucho y ha enseñado mucho sobre esto, sobre el respeto de los derechos humanos a muchos de los países de América Latina. Muchos de nosotros venimos a Brasil justamente porque hemos aprendido mucho de la psicología brasileña y lamentaríamos muchísimo que precisamente por esta instrumentalización de ciertas ideas la psicología rompa, quiebre, ¿no? Y retroceda en ese enorme avance y en esos enormes ejemplos que respecto al respeto de los derechos humanos en América Latina había dado a muchos otros países hermanos, como por ejemplo Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Bom, gente, nosso tempo já está acabando, passou voando, né? A gente poderia seguir aqui com certeza esse debate. Queria agradecer vocês por terem vindo, né? Contribuir enormemente, muito obrigada por terem participado. E a gente vai encerrando aqui o programa de hoje, o programa Ciranda, Gênero e Cidadania. Contou hoje com a presença do professor Henrique Nardi, do desembargador federal Roger Halp Rios e do professor Jaime Barrientos. Eu, Pamela Stocker e Alice Isadori, estamos nos despedindo então de mais uma edição do Ciranda. Obrigada pela audiência e até mais.